A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes. Já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD, da classe dos jovens, que tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista das lições é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em teologia sistemática pastoral pela PUC do Rio. Também é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje é a lição 3, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. O texto do dia nos diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel, capítulo 2, versículo 28. A síntese. Mesmo em um contexto de desastre natural e apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Os objetivos da lição é expor o contexto histórico de calamidade pública apresentada na profecia de Joel, explicar a importância de uma conversão sincera como um ato antecipatório do batismo com o Espírito Santo e explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. O texto bíblico base dessa lição está em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. A introdução na revista diz assim: Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, a praga dos gafanhotos, enquanto Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor a sua mensagem. Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira, há uma descrição histórica da devastação de Judá imposta por uma praga de gafanhotos. A segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado às dificuldades do presente, à tragédia natural, ao indiferentismo religioso, mas transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou o derramado Espírito sobre toda a carne. O livro de Joel pode parecer sem importância, pois contém apenas 3 capítulos breves. No entanto, esse pequeno livro é imenso em profecias. Não é muito grande, mas com certeza é profundo e poderoso. Tópico 1. O profeta Joel. Seu nome. Joel no hebraico, Yoel, significa Yahvé é Deus ou o Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresentava uma conexão muito forte com a sua vida. Diferente da cultura ocidental, os judeus não escolhiam o nome dos seus filhos pela beleza, mas pelo significado espiritual. O pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus. Concluímos que seu pai era um homem temente a Deus, sendo o nome Joel uma confissão de fé da parte de Petuel. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome, o Senhor é Deus. Essa mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas um momento de agonia e infortúnio. O momento de dor às vezes gera um colapso na fé, de modo que muitos chegam a arguir a gestão divina. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, dependente das circunstâncias, seja elas favoráveis ou desfavoráveis.
Datar a escrita do livro de Joel continua sendo uma das tarefas mais difíceis para os estudiosos do Antigo Testamento, porque, ao contrário da maioria dos escritores proféticos, Joel não deu nenhuma indicação explícita do seu período de tempo. Em particular, Joel se absteve de mencionar os atuais reis e governantes. Para quem profetizou? Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas em 2 ocasiões, sendo uma única vez em ambos os testamentos, a primeira na apresentação do seu livro e a segunda em lembrança ao cumprimento da sua profecia. Isso lá em Atos 2,16. O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. O que sabemos é por inferência, devido à sua familiaridade com o templo, tem sido identificado como um profeta do templo ou até mesmo um sacerdote, uma vez que suas profecias demonstraram muita familiaridade com as cerimônias do templo. Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja, conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu. Não podemos negar que também existe um caráter abrangente e escatológico em suas mensagens. É notável notar que, ao contrário de Oséias, Joel não diz praticamente nada sobre si mesmo. Em Oséias descobrimos sobre o escândalo que aconteceu com a sua casa, sobre sua esposa infiel. Não sabemos se Joel teve uma esposa infiel ou não, nem sabemos se ele era casado. O primeiro versículo da profecia nos dá tudo o que devemos saber. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel capítulo 1, versículo 1. Joel foi um profeta da nação de Judá, também conhecida como Reino do Sul. O livro não menciona quando ele viveu, mas é provável que tenha profetizado durante o reinado do rei Joás. Mas a data do livro de Joel não é tão importante quanto a sua mensagem atemporal. Quando profetizou? Há muitos debates sobre o tempo em que Joel profetizou. Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós. Outros acreditam que ele viveu na época de Eliseu. A tradição judaica considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas menores e maiores e menores. É presumível que muitos profetas posteriores tenham bebido da fonte de Joel. Acreditamos que Joel representou a ponte entre os profetas antigos com os demais profetas escritores do Antigo Testamento. De acordo com as evidências internas do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta de 835 a.C. a 830 a.C., pois o livro não cita o nome de nenhum rei, visto que esse era o período de minoridade do governo de Joás, quando o sacerdote Joiada respondia pela liderança da nação. O livro não faz nenhuma alusão à Babilônia, Assíria ou Síria, pois os inimigos dessa época eram outros. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás, o período da adoração a Baal tinha terminado. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. O indiferentismo religioso é tão grande quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Ao contrário de muitos outros profetas, Joel não condena Israel por idolatria. No início da sua história, na época em que Joel estava profetizando, a idolatria não era o grande pecado de Israel. Joel mencionará apenas um pecado, o pecado da embriaguez. Veja só vocês, um dos argumentos mais convincentes para datar a escrita do livro de Joel explica a omissão de reis e governantes, sugerindo que a profecia ocorreu na sequência da única rainha governante de Judá, Atalha. Ela era filha de Acabe. Seu jovem neto, Joás, sucedeu Atalha após a sua morte. Ela tornou-se regente do reino de Judá durante 6 anos.
Joás subiu ao trono, mas tinha apenas 7 anos de idade. Precisava muito de orientação espiritual. O sacerdote Joiada governou em seu lugar até a maioridade. Joás seguiu a Deus em seus primeiros anos, mas depois se afastou dele e uma praga de gafanhotos veio para disciplinar a nação. Joel exortou o povo a voltar para Deus antes de um julgamento muito maior ocorrente. Deus julga as pessoas por seus pecados, mas é misericordioso com aqueles que voltam para ele e lhes oferece a salvação eterna. Portanto, se Joel profetizou durante esse período de zelo, faria sentido então que ele não mencionasse nenhum rei oficial. Tópico 2. O contexto histórico de sua profecia. A praga dos gafanhotos. Joel apresentou a devastação, a seca e a fome que atingiu a nação de Judá ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. A ideia do profeta é registrar para as gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo. A devastação foi total. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. No original hebraico, largata, gafanhoto, locusta e pulgão não indicam insetos de diferentes espécies, mas o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases de seu desenvolvimento. A largata representa o gafanhoto em seu estágio inicial, ao nascer sem asas, quando apenas consegue roer. O gafanhoto representa o estágio que começa a procriar e a se multiplicar no estágio de locusta. Desenvolve asa, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar. Ao se tornar pulgão, já está plenamente desenvolvido com asas completas. Judá foi desolada por causa desse ataque de gafanhotos em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. O fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Joel 1,4 diz assim: o que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. A descrição detalhada de Joel leva muitos a acreditar que ele se refere a essa praga dos gafanhotos que alcançou a terra realmente. Essas 4 designações podem referir-se realmente aos estágios de desenvolvimento dessa larva até o inseto adulto, ou pode ser uma forma poética de indicar a devastação total da terra. O gafanhoto cortador é a largata recém-nascida sem asas. A largata também é chamada de roedora ou descascadora, porque corta as folhas da planta. A largata ainda pequena se abriga na lavoura, corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague e o agricultor não colhe o fruto por completo. O gafanhoto migrador, como o próprio nome diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo passam para outra plantação. O gafanhoto devorador, a locusta, desenvolve pequenas asas, mas pula bem, e é o consumidor adulto. Começa a devorar, que é a sua fase adulta e reprodutiva. Nessa fase, o gafanhoto se alimenta muito, mas porque tem o objetivo de colocar seus ovos na lavoura. O nome devorador se refere ao seu poder de consumir a plantação em pouco tempo. O gafanhoto destruidor, o pulgão, se refere ao filhote que eclodiu dos ovos deixados pela locusta. Este pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar as plantas com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas, além de ser uma nova geração de gafanhotos que continua destruindo as plantações. Nessa fase, o agricultor procura agir de forma preventiva para proteger a sua lavoura. Uma praga de gafanhotos pode ser tão devastadora quanto uma invasão por um exército. Os gafanhotos se ajuntam em enxames em grande número e voam em vários metros
acima da terra, e quando passam, cobrem o sol, lançando uma sombra imensa. Quando caem no chão, devoram quase toda a vegetação e invadem tudo em seu caminho. Outro ponto de vista comum é que os gafanhotos simbolizam um exército inimigo invasor. No entanto, o que Joel queria enfatizar era que Deus puniria as pessoas por seus pecados. Joel chama esse julgamento de o dia do Senhor. Além dos insetos, houve também uma longa estiagem. A mão do Senhor pesava sobre a nação. O texto de Joel 1, 19 e 20, que menciona a seca, fala de fogo 2 vezes, e chama pode ser uma figura de linguagem para designar o período de seca, mas também pode significar que a estiagem acabou proporcionando o quê? Incêndios. Um tempo seco, sem chuva, a consequência inevitável foi a fome. Acompanhe comigo Joel capítulo 1, versículo 10 ao 12 e versículo 17. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhavam os lavradores, gemei vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as aves do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Que destruição impressionante, não é? A indiferença de sua geração. Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia. Acreditavam que essas situações simplesmente aconteciam. O profeta começou sua mensagem fazendo uma inovação solene para chamar a atenção do seu povo. Suas palavras iniciais foram: ouvi isto, os ébrios deveriam se despertar, as virgens deveriam lamentar e os sacerdotes deveriam gemer e clamar. A devastação foi tão grande que não havia material para oferecer a oferta de manjar. O mesmo ocorria com as libações e com o vinho. A seca se alastrou pela terra, não havia materiais para o culto. A interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade. Joel se incomodou com a indiferença de sua geração, por isso chamou a atenção deles, dizendo que mais calamidades estavam por vir. Às vezes Deus permite certas situações no propósito de despertar-nos. Permanecer indiferente diante das adversidades é um sinal claro de insensibilidade espiritual. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar o Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo. Na alegria, louva com gratidão. A terra ficou literalmente desolada por uma praga de gafanhotos, havendo tal escassez de alimentos que provocou a descontinuação das ofertas de alimentos e das libações na casa de Deus. Mas, embora tal praga possa ter, a princípio, despertado extrema apreensão no profeta e impulsionado sua alma, suas palavras se referem a uma ansiedade vindoura ainda maior, uma incursão de adversários que afligiria terríveis assolações à terra, deixando-a desolada, nua, atrás de si, segundo haviam feito aqueles gafanhotos. O simbolismo da tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação, a derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo os céus. Ele comparou os insetos ao fogo e descreveu-os com a aparência de um cavalo em miniatura. Em suas palavras, o exército invasor seria obstinado, como valentes correriam cada um pelo seu carreiro. Joel se valeu do simbolismo de ataques dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo.
Provavelmente, o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Não era tempo de ficar indiferente ou passivo, era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Por isso, é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações em que estamos vivendo. Ao se referir à terrível praga de gafanhotos, Joel foi capaz de falar na vida de seus ouvintes e imprimir a mensagem de julgamento em suas mentes, como uma marca que queima a carne de um animal. Joel deixará claro para nós que tudo começa com a noite, ou seja, começa com um momento de angústia. Afinal, o dia hebraico sempre começava ao pôr do sol. Gênesis nos diz, e foi a tarde e amanhã, o dia primeiro, Gênesis 1:5. Começamos ao nascer do sol, mas Deus começa ao pôr do sol. O dia do Senhor, portanto, começa com a noite. O dia do Senhor, que é uma referência não a um único dia apenas, mas um período de julgamento e restauração, consiste em 3 características básicas: o julgamento do povo de Deus, o julgamento das nações estrangeiras e a purificação e restauração do povo de Deus por meio de intenso sofrimento. Encontramos cada um desses elementos no livro de Joel, pois ele oferece uma das imagens mais completas nas Escrituras desses eventos redentor em última instância. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. Apelo ao arrependimento. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. A conversão deve ser de todo o coração. Eles deveriam se humilhar diante de Deus com sinais claros de um coração quebrantado, realizando jejuns com choro e pranto. A penitência deveria ser profundamente sentida. Não era uma questão meramente ritual. Eles deveriam rasgar o coração e não as vestes. A nação inteira precisava se voltar para Deus. Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo durante o período de minoridade do rei Joás que deixaram sua atividade sacerdotal de lado. Era preciso voltar a interceder pelo povo. A promessa do derramado do Espírito Santo requer de nós uma conversão sincera e uma entrega total. Acompanhe comigo Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus não tem prazer em julgar, no sentido que ele não tem prazer em nossa dor ou sofrimento. Pelo contrário, o que ele busca são corações que o escutem, que se voltem para ele e assim abram as portas e ele derramará suas bênçãos em nossas vidas. Por isso, Deus muitas vezes permite que todos os tipos de dificuldades, situações aconteçam na vida de pessoas e até na história das nações, como nesse caso acontece com o seu povo de Israel. Que consequências o arrependimento nos termos descrito aqui? Entrega o coração e não as veste, traria para eles. Em relação à praga literal de gafanhotos, cujo efeito ainda estava sofrendo, ele diz
eles que Deus restauraria a presente condição de esterilidade e desolação para uma abundância bênção. Naquela época, o arrependimento, a verdadeira dor, eram expressos extremamente de forma muito dramática. Jejum, choro, lamentação, o que implicava em gritos, romper de roupas usuais, trocando-as por roupas ásperas, etc. A imagem poderia ser impressionante humanamente falando, muito tocante. Essas expressões culturais não estão sendo descartadas mais por Joel, mas é um alerta para substituir a aparência dor pela realidade do coração, abrir mão das vestes, não do coração. Se não houver correspondência interna, essas coisas são inúteis. Choro, palavras bombásticas, confusão, demonstração excessiva ou exagerada de sentimentos. Eles podem impressionar os homens, mas não a Deus. Ele continua a focar sua intenção na realidade interior. Bênçãos materiais. O arrependimento muda destinos mediante a conversão sincera. Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos: trigo, vinho e óleo. Deus prometeu agir não apenas como o provedor dos recursos, mas também como o protetor do seu povo. Deus prometeu ordenar aos recursos naturais, a chuva, a temporã e a serôdia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto que fossem derramados na medida correta para trazerem prosperidade sobre Israel. Aqui vemos a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu restituir os anos de sofrimentos. Toda restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivos para uma adoração verdadeira e ininterrupta. Deus sempre deseja nosso bem. Entretanto, permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruir-nos. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam. Não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso. Em Israel, a chuva é sempre uma bênção muito necessária para o sucesso do cultivo e da colheita. Geralmente há duas estações chuvosas mencionadas nas Escrituras: a chuva do início ou anterior do outono a novembro e a última chuva da primavera, que seria de março a abril. Com a chuva torrencial, os agricultores começavam a arar e a plantar sementes. Então a chuva serôdia, que é ainda mais importante, amadurece a safra para a colheita. Então na agricultura existem algumas etapas específicas envolvidas na produção de uma boa colheita final: o plantio, a germinação da semente pelas primeiras chuvas, o período da maturação e finalmente o período de maturação provocado pelas últimas chuvas da estação, denominado a chuva seródia. A chuva seródia é um símbolo bíblico para o derramamento final do Espírito Santo, pelo qual a experiência espiritual corporativa da Igreja de Deus amadurecerá para a colheita. A chuva é um estímulo e o meio pelo qual os nutrientes do solo são absorvidos pelo sistema radicular. Não, na esfera do crescimento espiritual, o Espírito Santo é a agência da chuva. O Espírito Santo nos últimos dias. A bênção material vem acompanhada de graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. Pedro interpretou esse depois como sendo os últimos dias. Os últimos dias representam um período bem abrangente que começa com a primeira vinda de Cristo na terra e se encerra na sua segunda vinda. O derramado do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, não só para Israel, mas para todos os povos. Homens, mulheres, jovens e velhos, servos e livres.
Os efeitos da efusão do Espírito Santo são as profecias, sonhos e visões, cujo principal propósito é gerar a nossa edificação. Centenas de anos depois, o apóstolo Pedro levanta esse dia, no dia de Pentecostes, e anuncia o cumprimento dessa profecia. Ele diz o que em Atos 2,16? E isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Pentecostes era a palavra que significa quinquagésimo e se refere ao 50º dia após a Páscoa. Pentecostes era a celebração judaica da festa das semanas, quando os primeiros frutos da colheita de grãos eram dedicados ao Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus é a presença de Deus no mundo para se revelar por alguma ação ou palavra. Portanto, quando Joel diz que Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, ele quer dizer que Deus se aproximará dos homens e mulheres e se fará conhecido e sentido de uma maneira poderosa. Existe uma grande diferença entre perceber um lago à distância e estar imerso no lago. Portanto, há uma grande diferença entre experimentar Deus como um objeto distante de conhecimento e estar imerso em sua presença. A imagem de um derramamento mundial nos obriga a pensar em ser ensopados, saturados e levados pelo Espírito Santo. Joel queria que seus leitores antecipassem uma maré inconfundível da presença de Deus. Joel fez um registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou sua geração sobre a iminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da atualidade das ações do Espírito Santo, pois mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. Portanto, quando ele se derrama sobre nós pelo seu Espírito, ele desperta em nós a verdadeira imagem e concepções da sua beleza e poder e misericórdia, e verdade, e santidade e grandeza. E ele desperta nossos afetos para responder apropriadamente a tudo o que vemos. É impensável que uma pessoa pudesse estar, por assim dizer, encharcada pela presença de Deus, infinito e santo, não ser tocada profundamente. Se você é frequentemente comovido profundamente pela presença autorreveladora do juiz do mundo e do amante da sua alma, ore pelo cumprimento de Joel 2,28 em sua experiência e fixe seu olhar firmemente na beleza de Deus nas Escrituras. Deus abençoe sua semana. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.